Alô, bom dia. Beleza, pessoal? Tranquilo? Como é que tá as modas? Olha só, vamos bater um papo um pouco mais sério hoje. Vamos fazer uma abordagem um pouquinho diferente. Nós estamos em setembro e setembro é o mês que tem a campanha de prevenção ao suicídio. Só que a gente acha que é muito simples tratar situações desse tipo, né? E aí a gente vê muita gente falando assim, é só você conversar com a pessoa que você vai ajudar ela, é só você... Cara, não é tão simples assim. Por exemplo, se eu tiver puto, eu não quero que ninguém converse comigo não, cara. Me deixa quieto. E aí, às vezes, a gente acha que se a gente só conversar, vai ajudar. O problema é que a maioria das vezes a gente não sabe resolver nem nossos problemas, quanto mais ajudar alguém que está numa situação complicada a resolver o problema dela. Então, assim, o que eu espero com o vídeo de hoje é tentar te ajudar a entender um pouco o cenário que você vive. Não estou falando que eu estou curando depressão não, tá? Pelo amor de Deus, não me entenda mal. Eu só estou falando que muitas vezes a gente não entende nem onde é que a gente está. A gente não entende o cenário que a gente está situado. Se você parar para pesquisar um pouquinho, você vai ver que sintomas de medo e depressão se confundem muito. E em vários casos, aquilo que hoje é uma depressão muito complexa, ela evoluiu de um medo, ou de uma série de medos. E aí é o grande X da questão. Você sabia que, na maioria das vezes, os nossos medos começam por causa de uma falta de controle, ou de uma falta de organização, ou de uma falta de um objetivo na vida? É isso mesmo. Por que a geração de hoje em dia está tão prejudicada emocionalmente, tão fragilizada? E a geração anterior, né, a geração do pós-guerra, vamos falar assim, ela era muito mais tranquila para essas questões psicológicas. Cara, simplesmente porque o objetivo comum era claro, que era de reconstrução. E aí, depois que reconstruiu, foi, né, manter um patrimônio, falo casa, carro, né? E aí agora? Agora as pessoas se perderam, elas não sabem, elas estão em busca do propósito da vida, do que vão fazer. Gente, o propósito da vida é viver. É simples assim. Mas eu quero deixar o meu legado. Então faz alguma coisa de produtivo na sua vida, para alguém lembrar de você. Isso é que é deixar legado. É quando você morrer, alguém lembrar de você. Mas vamos voltar para o ponto. Cara, entende o seguinte. Muitas vezes a gente está perdido. Eu estou perdido, você está perdido. Então a gente precisa entender qual o cenário que a gente está. E nada melhor do que a gente voltar um pouquinho na nossa infância. Quando você era criança, o que você queria ser? O que você queria ter? O que você queria fazer? Aí sabe o que aconteceu? Você cresceu e virou um adulto chato que se prostituiu por causa de dinheiro. E aí eu estou falando prostituir, eu estou falando vender serviços que você é contrário, né? Vender a sua força de trabalho em algo que não te agrega, algo que não te melhora, e aí você se sente mal por isso. E aí é esse o sentido de prostituir que eu estou falando. E aí você se tornou um adulto frustrado. Eu falo porque eu passei isso durante um período da minha vida, em um momento, acho que eu já falei isso em algum momento aqui, eu me vi, eu falei, cara, qual o sentido de estar fazendo isso tudo? E as coisas realmente não estavam fazendo muito sentido. Então deixa eu te falar um negócio. Quando a gente é criança, a gente fala que quer ser tal coisa quando crescer, quer ser tal coisa, e depois que a gente cresce, a gente se perde um pouco. Aí eu te pergunto, você está satisfeito hoje com a sua situação financeira? Você está satisfeito hoje com o seu relacionamento? Você está satisfeito hoje com o seu patrimônio? Você está satisfeito hoje com o seu físico? Você está satisfeito com a sua rotina? Você está satisfeito com a sua cultura, as coisas que você bota dentro da sua cabeça? Você está satisfeito com seus hobbies? Se para a maioria das perguntas a sua resposta foi não, eu acho que eu posso te ajudar um pouco. Simplesmente porque já passei por isso também em várias situações e tenho minhas lutas diárias, meus desafios diários. Primeira sugestão que eu vou te dar, e aí você não é obrigado a seguir nada, você segue se você quiser, mas assim, desculpa a expressão, para quem tá fudido, né? Então, não custa tentar. Cara, quando você acorda de manhã, a primeira coisa que você precisa fazer é o seguinte, é se olhar no espelho. Você tem que levantar a sua cabeça e se olhar no espelho. E aí, você gosta daquela pessoa que está no espelho? Você contrataria esse cara que está no espelho? Se você acha que não, você precisa repensar. O que você precisa fazer? Eu não sei, eu não vou te falar o que você precisa fazer, que eu não conheço da sua rotina. Se eu conhecer, talvez eu possa ajudar. Mas, cara, o primeiro ponto, levante de manhã, mas levante pronto para a guerra. Você precisa, quando botar o pé no chão, o seu desafeto pensar assim, aquele fila da mãe acordou.
Tem que ser mais ou menos assim. Então levante pronto, beleza? Ah, Michael, mas isso é muito básico. É muito básico, mas é o primeiro ponto para você começar bem o dia. Cara, se você acorda no ranço de manhã, toma banho. Ah, mas vou tomar um banho frio. Porra nenhuma, toma banho quente mesmo, depois você vai esfriando a água, não sei. Mas aqui, acorde, toma um café, faz alguma coisa, come alguma coisa. Beleza? Entende que é o seguinte, naquela hora você tem que estar pronto. Primeiro desafio do dia você já vai começar a encarar ali. Beleza? Entende? Você tem que ter orgulho de você. Você tem que saber que você é foda e você é capaz. Sabe aquela história lá que o cara da Marinha fala de arrumar a cama? É uma primeira ação. E seu dia só vai ter sucesso no final, né? Se você conseguir fazer várias pequenas ações. Por exemplo, arrumar a cama, por exemplo, deixar sua marmitinha pronta, fazer coisas desse sentido. Isso vai começar a te dar mais propósito, isso vai começar a te dar mais sentido. Entendeu? Então, vamos lá. Cara, acorde de manhã, olhe para você, esteja pronto, toma um banho e se prepare. Esteja pronto e aí você vai começar a ter mais sentido no seu dia. Beleza? Vamos continuar a resenha. Lembra do que eu falei quando você tinha que voltar na sua infância, que você tem algumas coisas na sua infância que você queria ser quando crescer? O que te impede? O que te impede a fazer aquilo que você queria quando era criança? É dinheiro? É condicionamento físico? É o que é? E essa é uma outra grande sacada. Se você entender o que te falta para conseguir aquilo que você queria quando era criança, você começa a se mexer agora. Vamos supor que seja dinheiro. E aí você tem um emprego onde você tem um salário, mas o salário que você ganha não dá para comprar aquilo que você quer. O que você tem que fazer, filho? Você tem que buscar uma renda alternativa. É simples assim. Não adianta ficar puto, brigar com o chefe, reclamar da empresa, Não adianta. Não cai do céu. Então, se você não está tendo o que você quer, o que você precisa para onde você está, você vai ter que buscar rendas alternativas para conquistar aquilo. Ah, Mike, mas o que eu queria fazer era ter um relacionamento. Sabe aquela história da borboleta que vai para o jardim que é mais bonito? Então, talvez o seu relacionamento não está do jeito que você quer ainda porque o seu jardim não está legal. Então você tem que olhar para você e começar a cuidar de você. Você tem que ser uma pessoa atrativa. Se eu fosse uma mulher ou se eu fosse um homem, o que eu queria na outra pessoa? Ah, queria isso, isso, isso. Então você tem isso em você? Cara, se você não tem, começa a buscar. Ah, Michael, mas o que eu queria fazer mesmo é uma coisa relacionada a desempenho. Eu queria correr, eu queria pedalar. E o que te impede? Você não começa correndo 5, 10 km. Você começa pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. Ah, mas precisa de dinheiro. Não precisa não, cara. Vai pra rua. Dá 10 voltas em volta aí do seu, sei lá, da sua quadra, da sua casa, não sei. Começa a se mexer. O que eu tô querendo te mostrar é o seguinte, cara, para tudo tem jeito. Para tudo tem jeito. Só que quando a gente começa a negligenciar essas pequenas ações, porque justamente a gente acha que isso é pequeno, isso evolui para um medo. E aí quando a gente está com medo, a gente começa a travar. E num outro momento eu falo de medo, porque eu tive uma situação muito forte de medo na minha vida. Só que quando a gente está com medo, a gente começa a travar. E quando a gente começa a travar demais, esse medo aumenta. Inevitavelmente, ele pode evoluir para uma depressão. E depressão a gente não precisa falar mais nada, né? Não basta ter uma conversa. Não adianta você achar que chegando, conversando, você vai ajudar. Não é assim. Não é tão simples. Primeiro ponto. Entenda onde é que você está e comece a se mexer. Se coloque em movimento. Se coloque em movimento. Cara, você vai errar algumas vezes, na verdade a maioria das vezes, mas se coloque em movimento. Você não precisa acertar todas, mas cada pequeno acerto vai ser resultado para você. Ó, esse vídeo aqui não tem pegada motivacional, não tem graveto, não tem nada disso. Eu só estou te falando o seguinte, cara. Talvez o que você está sentindo hoje não é depressão. Talvez é um medo. E é um medo porque você está com sua vida desorganizada, porque você não conseguiu tomar conta do seu corpo, do seu peso, do seu relacionamento, da sua área financeira, das suas coisas. Então entende que para tudo isso tem jeito. Só que só tem um jeito. Bota foco naquilo que você quer resolver e resolve uma coisa de cada vez. Pode ser que você não consiga resolver tudo, mas daqui a pouco tempo, 3, 4, 5 meses, vai estar muito melhor do que se você não tivesse feito nada. Beleza? Se você precisava falar isso para alguém, mas você não sabe como, cara, manda um vídeo. Manda um vídeo. Eu sou um estranho que talvez está tentando te ajudar, né? Que talvez eu poder te ajudar. Não fala essas coisas da minha cabeça, cara. Já passei algumas experiências na minha vida, já vi muita coisa, já perdi gente importante. Então assim, cara, às vezes se a gente conseguisse organizar um pouquinho, uma pequena ajuda, faria resultado. Talvez tivesse evitado muita coisa. Beleza? Forte abraço. Fica com Deus. Até mais.